Sejam bem-vindos ao Ação Reação, o programa onde conversamos com os autarcas do Distrito de Viseu. Nesta edição tenho comigo o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Joaquim Amaral, e o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Marco Almeida. Obrigada aos dois por estarem connosco. O tema que vos juntou aqui, digamos assim, é a água, um bem essencial às populações, e vamos falar das barragens, isto porque recentemente a Ministra da Agricultura disse aos agricultores que vai avançar a barragem de Girabolhos, uma barragem que chega a concelhos como Mangualde, Nelas e também Ceia e Gouveia, mas uma barragem que esteve para avançar, mas em 2016 acabou por ser cancelada. Eu começava aqui por Mangualde, isto porque o Sr. Presidente recentemente, em 2022, falou na necessidade de se avançar com esta barragem. O que lhe pergunto é Fagilde, Girabolhos ou as duas? Bom, antes de mais queria cumprimentar a Micaela, agradecer o convite, um cumprimento muito especial ao Presidente Joaquim Amaral, respondendo à sua questão, as duas, até porque uma não substitui a outra, a necessidade das duas é emergente. E de facto um dos grandes erros, conversava há pouco com o Presidente Joaquim Amaral ocasionalmente sobre este assunto, e rapidamente constatámos os dois que foi de facto um grande erro não se ter avançado para a construção da barragem de Girabolhos, mas também hoje nós corremos contra o tempo, não só relativamente a Girabolhos, mas também a Fagilde, e de facto a necessidade da construção destas duas barragens é de todo urgente, quer para dar resposta às populações, quer para tornar rapidamente estes territórios mais competitivos. Nós necessitamos urgentemente de criar níveis freáticos e só dessa forma será possível darmos resposta àquelas que é uma necessidade há décadas reclamadas por as pessoas desta região, deste território, e por isso, como uma não substitui a outra e como as duas são de facto necessárias, eu defendo a construção das duas de forma inequívoca. Mas no caso de Fagilde já a temos no Orçamento do Estado para este ano, Girabolhos ainda não, mas o projeto que chegou a ser feito em 2016 ainda estará atual. Isto vai precisar de novos projetos, novos estudos, isto porque na altura os concelhos que iriam ser abrangidos até acabaram por ser indemnizados porque fizeram algumas intervenções nos municípios. Haverá toda esta necessidade outra vez? O que é que vai acontecer? Aquilo que nós desejamos é que a barragem de Girabolhos seja uma realidade. Já existe trabalho feito. Não começámos do zero, não vamos começar do zero. O importante é que os governos olhem para este território da mesma forma que olham para os territórios do litoral. É incompreensível que existam investimentos necessários nos territórios do litoral, nas grandes áreas metropolitanas, que sejam priorizadas investimentos públicos nestes territórios e não se olhe para os territórios de baixa densidade da mesma forma. E falando concretamente no Concelho de Mangualde, que é aquele que estou à vontade para poder responder, um concelho que representa 20% do valor de faturação dos 14 municípios da Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões, que tem faturações acima dos 1.500 milhões de euros anual. Repare quanto é que estas empresas pagam de impostos ao Estado. E repare também quanto é que esses impostos, quantas barragens dariam para construir com esses impostos. E por isso o importante é que estes territórios não percam a esperança de um dia poderem ter a barragem de Girabolhos feita e, acima de tudo, dar resposta àquela que é um desejo de há décadas destas pessoas e desta comunidade. Passo aqui para o Concelho de Nelas. Sr. Presidente, é esta esperança que também tem desta barragem de Girabolhos, e perguntar-lhe também como é que viu
este anúncio por parte da Ministra. E como é que viu este anúncio? E se também acha que isto levará, e o projeto que estava feito e pensado, se ainda pode ser aproveitado ou se ainda vamos ter aqui todo um processo pela frente? Antes de mais, permita-me também, naturalmente, a parte de... É um gosto estar aqui consigo, Micaela, agradecer o convite do Jornal do Centro e felicitar o Jornal do Centro por iniciativas desta natureza, com o poder local também, ao escutar o que é o sentir e as prioridades e os grandes temas de debate para a nossa região. E, naturalmente, cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o Marco Almeida, um Presidente que temos tido um trato também muito comum, porque antes só de ir ao encontro do que questionou, dizer que muitas das decisões e muitas das questões, e esta em particular da água que estamos a falar, não são questões meramente do Fórum Municipal. São naturalmente, para não falar na água, que é uma questão global, mas para não nos perdermos, estamos a falar de um bem escasso, de um bem que é decisivo para a humanidade. E é natural que esse bem escasso tenha que ser bem gerido. E, de facto, aqui na nossa região nós temos a barragem de Fagilde, que é uma questão premente para resolver. Achamos, de facto, que havia aqui uma possibilidade de ser feito através de uma associação supramunicipal, como estava originalmente tipificada. Neste momento, até por sugestão do Ministro do Ambiente, e a solução da exploração da barragem de Fagilde possa passar também pelas águas de Oripaiva, no que é o abastecimento em alta dos municípios, em particular dos municípios que fazem parte da rede de Fagilde e também dos outros municípios da região de Lafões, isto falando dos nossos municípios da região Viseu de Lafões. Um tema que também já iremos abordar mais à frente. E isto para dizer, de facto, que a barragem de Fagilde é estruturante e decisiva, diria mesmo que obviamente que há questões importantíssimas para a região. Temos a requalificação do IP3, temos a questão da saúde, que é de facto importante, as valências, que estão já há muito tempo preconizadas para serem instituídas e demoram a ser implementadas. A manutenção da linha da Beira Alta, que está em curso, mas diria que em todas as grandes questões, como a conclusão do IC12, como o IC37 voltar a estar outra vez em cima da mesa, porque é estruturante para esta região toda, mas a barragem de Fagilde é claramente nesta altura, com o estudo que já está realizado pela APA, com o financiamento que estaria ou estará, e a terminologia, os verbos como são conjugados são deliberados, assegurados, portanto falta mesmo que a barragem seja construída. Porque entre este fator de ponderar, de avançar ou não com a barragem, o tempo vai urgindo e vai passando. E a barragem de Fagilde é mesmo decisiva que seja feita. Como o Presidente Marco falou, e bem, há aqui três grandes questões. A barragem é decisiva para o que é, naturalmente, o consumo humano, mas também para uma parte muito importante da região que faz com que os chamados territórios de baixa densidade tenham população, que é o emprego. E para haver emprego também tem que haver as empresas. As empresas são muito consumidoras também do que é a água. E o Presidente Marco disse bem, o Concelho de Mangualde e o Concelho de Nelas são dois concelhos fortemente industrializados. E, portanto, é natural que o processo da água, a questão da utilização da água seja importante. E aí eu vou para um ponto que é importante, já lá vamos, da reutilização das águas industriais, das águas residuais para fins industriais, para criar uma redundância ao consumo humano, para não sobrecarregar o que é a cota, digamos assim, de água do consumo humano. E para concluir sobre esta parte da questão de girabolhos, eu acho que os girabolhos foi uma oportunidade perdida. Na altura havia, e até ao contrário, havia orçamento, disponibilidade financeira, foram feitas expropriações, havia o projeto e nós perdemos muito tempo. E eu não sei se foi uma declaração de uma intenção ou se de facto há algo mais concretizável para se avançar com a barragem de girabolhos. Mas sim, diria que não há nenhum autarca que diga o contrário.
se juntamente com a barragem de Fagilde for construída a barragem de Girabolhos, obviamente que nós somos naturalmente completamente favoráveis. Portanto, ambos entendem que as duas são fundamentais. Fundamentais. Fala nessa questão do reaproveitamento. Nela já tem um projeto, inclusive, dentro também, dessa área, e Mangualde também. E falar um pouco desse caso em Nelas. É um projeto que é o tratamento de águas residuais para fins industriais. O objetivo é precisamente este. É sabermos que a água, que é um bem escasso, que tem que ser gerido de uma forma com muita eficácia, com muita parcimónia, e libertar o que é relevante para a água, para o consumo humano, para o consumo doméstico, mas também não esquecer que é necessário que nós consigamos, de alguma forma, arranjar meios de que as empresas possam elaborar, possam produzir e ter este parque industrial que existe nelas em Mangualde com esta relevância, esta significância, e isso também implica a água. Ainda ontem assistimos a isso, mesmo na agricultura. Nós estamos a falar de 2 concelhos com uma componente agrícola também muito forte, nomeadamente no que é na fileira da vinha e do vinho, mas também no que é a produção do queijo Serra da Estrela, nos pastores, no que é a questão ligada aos frutos também, e no que é parte da floresta. Há aqui uma necessidade também grande de haver um consumo também de água. E o que nós temos, este projeto da APR, visava, de alguma forma, ser o retorno da água para as empresas, mas também tinha uma componente também para a rega, para a agricultura e para a proteção civil, e também para o que era a limpeza e a lavagem dos espaços públicos. Portanto, o que nós estamos a falar aqui é de um conceito global do ciclo urbano da água. É nós, a utilização da água e reutilizarmos a água. E esse é que é o nosso futuro. E este projeto, nós avançámos com o projeto de uma forma perfeitamente determinada. Julgámos que podia e devia ter havido ali uma questão que é claramente um projeto de interesse nacional. E nós tentámos, de alguma forma, sensibilizar nesse sentido. Não houve esse entendimento. Infelizmente temos o que aconteceu no Algarve, temos o que está acontecendo no Alentejo. É preciso não esquecer que Trás-os-Montes também tem problemas também muito grandes, e nós, tem o Presidente Marco e sabe isso, o verão nos nossos territórios, como Fagilde, que não tem capacidade estrutural de reter a água. Nós por vezes temos a barragem libertar a água porque não tem capacidade estrutural para reter. E é um problema porque depois os nossos verões são muito complexos no que é o abastecimento de água e depois com a pressão naturalmente das próprias empresas. E nesta altura chegamos a uma altura mais complicada e estes projetos são estruturantes. Mangualde também tinha um semelhante e, portanto, eu julgo que o ciclo urbano da água é a parte mais importante. Isso, e depois provavelmente falaremos isso, no que será o abastecimento em água e depois a distribuição em baixo, onde nós temos aqueles problemas das perdas de água que têm que ser colmatados neste quadro comunitário. Sr. Presidente, também tem um projeto à semelhança de Nelas, mas são projetos onerosos. Como é que vê também estes projetos? São, de facto, projetos onerosos a curto prazo, mas são projetos que são obrigatórios a médio e longo prazo. Nós, como disse o Presidente Joaquim Amaral e bem, a gestão dos nossos recursos é um dos principais desafios que temos pela frente. E se não o fizermos, vamos comprometer o desenvolvimento do nosso território, acima de tudo. E por isso, a reutilização da água para fins industriais, que são estes projetos que temos em comum, cada concelho tem o seu, mas são projetos comuns para o território, para a região, são de facto projetos que são prioritários. Nós temos que fazer a gestão dos nossos recursos com bastante cautela, com bastante atenção, até porque, como também já aqui foi dito, os últimos anos, nós discutimos há anos a questão da água, o problema da água. E todos os verões
sistematicamente vimos falar em girabolhos, vimos falar em Fagil, vimos falar em seca, vimos falar em falta de água. Em caminhões externas a chegarem às localidades. Exatamente. E nós não queremos é voltar a viver esses anos que nos deixaram marcas negativas. E aquilo que os autarcas, as autarquias, têm feito é olhar para o futuro e encontrar as ferramentas necessárias de forma a que se possa evitar 2017. Mas isto não depende depois também só de nós. É importante que as oportunidades, quando surgem, os municípios e os governos estejam preparados para poder dar resposta a essas oportunidades. E também é importante que nós, aliás, as autarquias têm feito o seu trabalho e bem, mas vou-lhe dar algo que me preocupa neste momento. O quadro comunitário, da forma como está feito, não consegue dar resposta a pequenos territórios, a territórios de baixa densidade. Nós hoje temos que nos agregar para podermos dar a resposta àquelas que são as exigências do próprio quadro comunitário. Isto traz-nos dificuldade, até porque as assimetrias que acontecem entre os diversos territórios são elevadíssimas e o quadro, quando foi preparado, foi talvez preparado para dar a resposta aos grandes centros urbanos. E isto é mais um fator para criar assimetrias aos territórios de baixa densidade. E por isso, tal como como já tinha dito anteriormente, as autarquias, os autarcas têm feito e bem o seu trabalho. Mas é importante que de facto se olhe para este território de baixa densidade, que representa 70% do território do país, e que olhem para eles como uma oportunidade. Porque nós estamos inseridos em 4 regiões demarcadas. Estão aqui 2 concelhos que estão inseridos em 4 regiões demarcadas. Do Queijo Serra da Estrela, da Maçã Brava, do Esmolfo e do Vinho do Dão. E são ativos destes territórios. São marcas destes territórios que nós não podemos perder. Mas para continuarmos a defender e a manter e a ter essa marca, é importante que tenhamos os recursos que depois vão permitir poder valorizar estes ativos. É por todas estas questões que ainda não se chegou a um entendimento na adesão ou não às águas do Douro e Paiva? Não, de todo. Não de todo. Aliás, já houve entendimento. Deixe-me dizer-lhe que o entendimento já aconteceu antes de quer o Presidente Joaquim Amaral estar no exercício das suas funções, quer relativamente ao meu exercício nas funções. Já houve houve entendimento acordo. Que, entretanto, foi quebrado e agora há um novo. Já houve acordo. E foi quebrado. E é importante que se refira a isso. O entendimento foi quebrado. E porquê é que não há entendimento ainda nesta fase? Apenas e só porque ainda não foram respondidas a 2 questões que são importantes, pelo menos da nossa parte. E quais são as questões? A primeira é que nós não abdicamos em momento nenhum que a barragem de Fagilde seja feita. Isso é ponto de honra do município de Mangualde. Não assinaremos qualquer tipo de adesão, pré-adesão, se não tivermos a garantia que a barragem de Fagilde será feita. Depois, a segunda questão, que tem a ver com o estudo de viabilidade económica desta adesão. Qual é o impacto que isto tem sobre as e os cidadãos? Quem vai pagar... exatamente, como disse o Presidente Joaquim Amaral. Quem vai pagar a fatura desse investimento? Quais são os comprometimentos que os municípios vão estar obrigados através desta adesão? E enquanto não virmos essas respostas dadas, nós não vamos aderir a qualquer sistema ou subsistema. Sendo que a questão de Fagilde também depende do Governo, não é? Aliás, a barragem de Fagilde não é dos municípios. A barragem de Fagilde é do Governo, e por isso cabe ao próprio Governo fazer esse investimento, tal como o faz noutras barragens, tal como o faz noutro tipo de investimentos em vários pontos deste país. Passar aqui para Nelas, perguntar, já foi assinado o pré-acordo ou ainda não? A pré-adesão, aliás, ou ainda não? Não estamos a falar de uma assinatura. Há um manifesto de interesse
Manifesto de intenções, não é? Manifesto de intenções, sim, sem vincular os municípios. É somente uma forma de explotar um processo de uma eventual adesão, mas não vincula nenhum município. Eu julgo que está completamente resolvida, digo eu, a questão da barragem de Fagilde. A barragem de Fagilde é o estudo de viabilidade, brevemente também teremos conhecimento sobre essa matéria. Está a ser programada uma reunião com os municípios, com a vinda do Sr. Ministro do Ambiente ao território, portanto a informação que eu e o Sr. Presidente da Câmara de Bangual temos, mas o próprio Ministro tinha dito isso há pouco, o próprio Ministro Duarte Cordeiro tinha dito há bem pouco tempo que a solução da construção da barragem de Fagilde era um dado adquirido, que a barragem de Fagilde seria depois gerida pela Águas do Uripaiva e havia a ideia também de sensibilizar um pouco os territórios, os municípios, a comungarem dessa intenção, dessa forma que está arquitetada para resolver a questão de Fagilde. Mas há uma outra questão aqui que é importante relevar de Fagilde. Os receios do Presidente Marco são os meus e de toda a gente. Falamos da fatura, quem vai pagar essa fatura? Isso, não é? Pronto. Porque o que nós queremos é que a barragem seja construída. Parece-me que uma coisa não está dissociada da outra. A adesão à Águas do Uripaiva está subjacente à questão da construção da barragem de Fagilde. Se será a melhor solução para o que serão os municípios que constituem, digamos assim, de alguma forma, uma associação mesmo que informal, que são abastecidos pela barragem de Fagilde, eu diria que não. Num mundo ideal, seriam os próprios municípios tomarem as rédeas do seu destino e, de alguma forma, ser uma associação supramunicipal, porque conseguiria, pela proximidade, gerir a água de uma forma mais parcimoniosa e, de outra forma, também ter uma maior atenção e cuidado com o tarifário que possa ser feito. Mas essa não foi a solução que foi encontrada. Eu julgo que seria a mais adequada, mas é o que é. O que é importante é que a barragem seja construída e que haja uma redundância para que os nossos municípios continuem a ter abastecimento de água. E depois também ver que houve outras soluções. Vou-lhe dar um caso concreto. O Águas Serra da Estrela, por exemplo, tem uma agregação também nos municípios, como há noutros locais. Nuns o tarifário é incomensuravelmente mais alto do que nós praticamos, noutros não. Portanto, há soluções diversas. Agora, mas isso preocupa a questão depois do tarifário? Claro, é isso que está a preocupar também os municípios? Claro. Agora, há uma proposta de tarifário que está incluído no que nos foi enviado como documento de trabalho. E é um tarifário que é igual para todos os municípios. Essa parte eu julgo que é das mais relevantes também. A água deveria ser um bem que deveria ter o mesmo custo, seja em Trás-os-Montes ou no Alentejo. O facto de haver não é muito positivo para os territórios de baixa densidade, como falou o Presidente Marco, que nós tenhamos, por exemplo, o litoral a ser abastecido por água que vai do interior e em alguns locais pagar a água ainda mais barata do que é paga em alguns destes municípios. Não é o nosso, porque os nossos tarifários são equilibrados, digamos assim, mas claro que nos preocupa. Agora também nos tem que preocupar a todos é o facto de termos água na torneira. Quando abrimos a torneira temos água. E eu acho que ou aderirmos a... não é um meio fechado. O que eu quero dizer é assim, o abastecimento é alta, pode ser feito pela Águas do Uripaiva e com a barragem de Fagilde, mas depois nós, os municípios, temos sempre uma maneira, nem que seja por agregação, de uma outra parte que também é importante se falar nisto, no que é o ciclo urbano da água e a eficiência, que é as perdas da água na distribuição em baixo. Nós temos perdas de água a níveis que eu diria que não é muito preocupantes. Não podem acontecer como está a acontecer. Nós não podemos ter 30% e 40% de perda de água.
Portanto, É completamente inconcebível. E o Presidente Marcos, deixa só concluir esta parte, disse ali um aspecto importantíssimo. Na construção do novo quadro comunitário, ao contrário do que havia antes, portanto, nós candidatávamos muito também às linhas de financiamento de projetos que nós acharíamos mais estruturantes para os nossos territórios. A nós agora também foi-nos dito, vocês podem ir para aqui, mas já não podem ir para ali. Lembro que ainda falámos entre nós até de projetos que eventualmente até poderiam ser ou do município ou comuns, mas não havia enquadramento para os concretizar. Mas há outros onde pode ser feito. E de facto um dos grandes desafios que os municípios têm é o abastecimento em alta, e aqui claramente a questão da barragem de Fagil é decisiva. Concordo com o Presidente Marco. A questão de nós aderirmos ou não à água João e Paiva é deixar tudo claro como a água, literalmente, e depois nós preocuparmos também enquanto municípios e até com a agregação, embora sejam problemas de território, são gerais, com distribuição em baixa. E isso é uma questão que no município de Nelas está candidatável também, substituir sistemas obsoletos ainda em fibrocimento, não é só, é uma questão de saúde pública, mas é uma questão também de eficácia de sistema. E para terminar, que também me parece particularmente relevante no que é a distribuição da água em baixa, nós aí é que podíamos funcionar bem em termos do que é o projeto supramunicipais, com a questão da telemetria, da telegestão, de todo o que é o processo da distribuição de água em baixo. Os municípios, per si, com a dimensão de alguns como Nelas e Mangualde, não têm volume em termos de recursos humanos para fazer todos estes novos desafios, até com a transferência de competências. Grandes câmaras, grandes autarquias têm um conjunto grande de recursos. E, portanto, para sermos eficazes e eficientes, é necessário que os municípios, em vários setores, neste em particular da água, se possam associar para dar respostas cada vez melhores com este bem escasso que é a água, aos municípios, aos territórios, à indústria e ao setor agrícola, como se impõe. Certamente vamos falar ainda muito sobre a água e sobre as barragens. Outra coisa que também une estes dois municípios são as acessibilidades e, no caso, a ferrovia. Relativamente à ferrovia e acessibilidades, o que é que ainda está a fazer falta nos municípios, em Mangualde e em Nelas? O que é preciso fazer ainda? O que é que tem que ser feito, Sr. Presidente? Bom, relativamente à ferrovia, está a ser feito. Com algum atraso, mas está a ser feito. E eu olho sempre para este problema como o menor dos problemas. Apesar de ter um impacto direto nos nossos municípios, a verdade é que está a ser feito. Preocupa-me mais aquelas que não estão a ser feitas. Eu vou-lhe já dar um exemplo. O IC12. O IC12 é uma reivindicação de vários municípios, onde está incluído Mangualde e Nelas, de uma forma muito direta, e que tem sido também uma obra aguardada há muitos anos e que infelizmente não se torna numa realidade. Eu estou certo que urge avançar-se para este tipo de obras. Repare que Mangualde e Nelas estão muito ligados, principalmente do ponto de vista industrial. Tem um corredor específico que é, de facto, uma das mais-valias dos dois territórios, que passa pelo seu corredor principal e que tem uma procura enorme do ponto de vista do investimento privado no setor industrial. E o IC12 é, de facto, uma âncora importantíssima para podermos desenvolver ainda mais os nossos territórios, dada a falta que nos faz e que ainda existe, e que iria com certeza aproximar-nos ainda mais, quer dos territórios do litoral, quer de Espanha, que será com certeza o nosso principal, o nosso
ponto forte dos nossos territórios, tem a ver com a nossa localização geográfica, mas também o facto de nós termos hoje este privilégio de estarmos numa parte do território em que estamos a pouco tempo das grandes metrópoles, dos grandes centros. E eu estou certo que assim que a ferrovia estiver pronta, olhando para a importância do IC12 e da construção da barragem de Girabolhos, mais uma vez, da barragem de Girabolhos e da barragem de Fagil, vamos com certeza estar muito mais próximos de dar resposta àquelas que são os desejos destes territórios. E depois o IC37, ainda há pouco estivemos a falar sobre ele, mas eu estou certo que são estes, de facto, os investimentos públicos prioritários no que diz respeito à rodovia e à ferrovia. O Sr. Presidente Mangualde falava aqui de Espanha. Temos ouvido recentemente falar muito desta ligação Portugal-Espanha, isto porque fala-se aqui no corredor ibérico e nessa possibilidade de também avançar. Na sua opinião, é uma boa opção? Deve haver outras? Como é que entende? Vamos, se não se importar, só vir um pouco atrás para dizer que sublinho o que disse o Presidente Marco, no que são infraestruturas desejáveis que ainda não passaram do papel, digamos assim, e aquelas que já estão a ser implementadas. A modernização da linha da Beira Alta é estruturante para, eu não diria só para os dois municípios, ou para os municípios que atravessa, desculpem, na região toda, mas eu diria mesmo para a região. A proximidade do comboio é importante e é relevante para os municípios que todos estão perto. Mesmo os municípios do Conselho do Distrito da Guarda, que são nossos vizinhos, lembro muito que o comboio também era visto e era Nelas e Mangualde eram os concelhos também onde havia muita população desses territórios que confluíam. E, portanto, o comboio está perfeitamente, e a linha da Beira Alta, são fatores decisivos para o que é hoje, Nelas e Mangualde, no que é a fixação da população e no polo industrial. De facto, como disse bem, nós temos uma privilegiada condição geográfica. A forma como nós estamos colocados no trânsito rodoviário também e a ferrovia foi um complemento decisivo. Para nós é absolutamente decisivo a ligação à Espanha, mas também ao litoral. A modernização da linha da Beira Alta vai permitir o seguimento aos portos de Aveiro, da Figueira da Foz, de Leixões. Portanto, nós vamos ter aqui um segmento grande do que é as nossas empresas continuarem estabelecidas e um potencial grande de captação de novas empresas. Porque o novo comboio de mercadorias vai permitir um escoamento grande para o mercado europeu, através da linha ferrovia, através de Espanha para a Europa, mas também através da componente portuária, e é muito importante e decisivo para os nossos territórios que isso seja feito. E essa questão de conseguirmos, com a modernização da linha da Beira Alta que está em curso, a barragem de Fagil, que espero que seja uma realidade, já para não falar em Girabolhos, o IC12, que é uma injustiça, diria eu, para não dizer outra coisa, com estes territórios, porque falta o complemento do que está em Cana Senhorinha até Mangualde para concluirmos IC12. E continuamos à espera, há décadas, que seja concretizado esse investimento, que seria um complemento com a ferrovia para os nossos territórios. Obviamente que o IC37 diria que seria a cereja no topo do bolo, mas não vejo isto só estruturalmente para o desenvolvimento eu vejo do país e de toda uma região. Fazer uma ligação fantástica do que é parte do litoral à Serra da Estrela e alavancaria os nossos territórios ainda de uma forma mais exponencial. E não seria de todo colocar de questão, naturalmente, os grandes temas que são da região. Eu julgo, e indo ao encontro do que estava a dizer, tudo o que seja infraestruturas que
sirvam a região e que sejam dentro dessa região, terão sempre a minha adesão, Portanto, o o meu Atlântico apoio, naturalmente. tem o seu apoio. O meu apoio no sentido em que qualquer estrutura que seja construída na região é boa para a região. Nós temos aqui, tarda o IP, saindo agora dos nossos conselhos, mas é da nossa região, o IP3 é absolutamente decisivo que seja feito o seu perfil de autoestrada e que separem estas questões todas e que se avance decisivamente. Eu acho que já deveria estar construído e é importante que seja feito. Independentemente do IP3, tanto Anelas como Mangualde não serem tão diretos, mas a nós é importante para a região e para nós também. Eu não penso nestas questões como só o meu quintal. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, mesmo esta nova possibilidade que há da ligação de Aveiro a Espanha, eu vejo-a com bons olhos. É bom para a região, é bom para os municípios, é bom para os territórios. Agora, tem é que se arranjar uma forma, eventualmente, até de cruzar o que há instalado da modernização da linha da Beira Alta com o que eventualmente venha a ser construído. Não sei se o Marcos também pensa. Sim, e o plano também prevê um pouco da utilização da linha da Beira Alta nesse corredor atlântico. É também da opinião do Sr. Presidente da Câmara de Nelas de que apoia esta opção do corredor atlântico? Desta opção? Mais uma opção. Com certeza, tal como disse o Presidente e bem, todos os investimentos, quando são feitos, principalmente nos nossos territórios, nós olhamos para eles sempre com agrado e eu estou certo que eles são sempre mais-valias para territórios que têm sido fustigados ao longo dos anos e por isso, com certeza que sim, evidentemente que estou totalmente de acordo com esta posição e visão do Sr. Presidente da Câmara de Nelas, porque é algo que nos une e repare, nós acabamos por sentir aqui e sofrer, desculpe o termo, das mesmas mágoas, quer dizer, não é? Nós temos aqui as mesmas dores, nós temos aqui estes problemas, que é difícil, sabe que é difícil ser autarca em territórios de baixa densidade. Porque nós não temos as mesmas oportunidades, porque infelizmente nós ainda hoje vivemos o drama de não termos, nós hoje estamos aqui a discutir o IC12 que vale tanto para nós, hoje discutimos aqui a construção de barragens que é essencial para a nossa vida, nós hoje discutimos os transportes. Nós continuamos sem transportes públicos nos nossos territórios e depois discutimos sistematicamente a necessidade de criar mais infraestruturas nas grandes áreas metropolitanas e por isso eu quero acreditar que enquanto existirem investimentos públicos para os nossos territórios, nós temos que olhar sempre para eles de forma positiva e com bastante agrado, porque eles são tão escassos que nós temos que olhar sempre de forma bastante positiva. Era exatamente isso que eu iria questionar para fecharmos aqui a nossa conversa e numa resposta rápida, digamos assim, o investimento público e privado nestas regiões, fundamental ou não? Fundamental, e eu olho para o futuro com bastante otimismo. Não só porque temos estado a fazer o nosso trabalho na autarquia e que trabalho esse que começa a ser implementado no terreno e falo concretamente em investimento público. Nós vamos ter com certeza o maior investimento público de sempre, que foi feito no Concelho de Mangualde, não só porque nós temos ao dia de hoje a garantia de mais respostas de financiamentos aprovados na estratégia local de habitação, na modernização do nosso comércio local através dos bairros comerciais digitais, em infraestruturas ligadas à educação, à saúde, à nossa rede viária, estes não financiados porque não existe financiamento para este tipo de infraestruturas.
pelo menos até ao momento, investimentos estão a ser feitos nas respostas àquilo que abordámos aqui há pouco, à gestão da água, nas nossas hectares, como disse o Presidente e bem, nós também temos um grande projeto ligado à reutilização da água, de águas residuais para fins industriais, mas também no investimento privado. Nós temos a felicidade de ter aprovado 2 agendas mobilizadoras para o nosso Conselho, de perto de 400 milhões de euros, uma ligada aos biorresíduos, outras à eficiência energética, com o grupo Sonai, mas também com a Stellantis, e que vão de todo impulsionar o tecido económico, mas também projetar o Conselho para uma dimensão muito superior. Educação, ambiente, habitação, sustentabilidade, mais qualidade de vida. É este o desígnio, mas eu estou certo que os próximos anos são anos de grande investimento e de grande projeção do Conselho. Faço a mesma pergunta, Mestre. O investimento público e privado nestas regiões, que pode fazer a diferença? Pode e faz a diferença, obviamente. Nós fechamos basicamente um ciclo, agora em 2023, com o que era o programa comunitário do PT 2020. E, portanto, nós estivemos num processo, até no seguimento do que também disse o Marco Almeida, que tem a ver com o fim de um ciclo de fundos estruturais e a projeção em simultâneo do que seriam investimentos novos para os territórios. Não só com o decorre de um que está a decorrer, com o PRR, mas também do novo quadro comunitário que, em princípio, este mês será formalizado para o pacto, para nós conseguirmos implementar os projetos que lá temos consignados, todos os municípios do país. Vamos agora falar naturalmente dos nossos, e eu do Concelho de Nelas em particular, mas diria que a preocupação maior dos territórios, destes de baixa densidade, não só, mas também, é a qualidade de vida dos seus munícipes, e essa é aferível de diversas formas, como, por exemplo, a requalificação que nós fizemos na linha de financiamento do PRR para a requalificação das 2 USFs, os 2 estabelecimentos de cuidado de saúde primários que temos no Concelho, tanto em Nelas como em Cana Senhorim, num investimento de cerca de 5 milhões de euros, que vai permitir que consigamos ofertar ou proporcionar condições para que haja uma melhor prestação de serviços de cuidados primários. Não só dessa maneira, mas também com um projeto que me parece bem conseguido, que é a passagem das USFs a modelo B, que permite aos profissionais de saúde terem uma remuneração substancialmente maior, o que permite a fixação dos quadros clínicos, que era um grande drama que havia nos territórios de baixa densidade para fixar, em particular, os médicos. E, portanto, essa é uma resposta clara que nós damos no que é a melhoria da qualidade de vida. Assim como o projeto, a candidatura que já foi formalizada para a requalificação das 2 escolas secundárias do Concelho. E fecharmos o que é o parque escolar, que está candidatável no PT 2030, os jardins de infância, as escolas de primeiro ciclo, que falta requalificar, e deixar o parque escolar com os projetos que nós temos no âmbito da educação no município, com a oferta a nível cultural, com os apoios que concedemos, da oferta dos livros de fichas, de complementos de incentivo, mas também o que é a oferta para atividades de enriquecimento curricular diversos, a questão do apoio com a Escola de Artes e de Música do município, de forma a nós proporcionarmos aos nossos munícipes, particularmente às crianças e jovens, formas de que se sintam e possam ter uma formação da mesma qualidade em Nelas ou em Mangualde, como se estivessem em Lisboa ou no Porto. E eu acho que esse é o desafio que nós temos enquanto autárquicos, é proporcionar uma educação de qualidade, de excelência,
como existe em outros lados. E é essa a oferta que nós temos de fazer. A primeira, requalificar e proporcionar escolas com qualidade, com condições, e depois ofertar um leque diversificado que, se calhar, os outros não conseguem. Diz-lhe ainda sobre projetos estruturantes. A questão da fixação da juventude, e aí, através do projeto que também temos, do que são com associações locais também de juventude, a incubadora de empresas, incentivar o que é também do que estamos a trabalhar na habitação social, como os municípios e Mangual, e o projeto de rendimentos a custos acessíveis, que me parece de facto que é importantíssimo para os mais jovens e para a classe média em particular e média-baixa também poder fixar, porque é um problema que nós temos grande neste momento, que é a questão do imobiliário, que é um desafio grande, fixar as populações e dar condições também às populações. E diria, para terminar, também, não dá para falar de tudo, mas voltar outra vez à APR. A APR é de facto decisivo para o que é permitirmos termos água de qualidade. E Mangualde em 2022 recebeu essa distinção e em Nelas em 2023 a DERSAR como municípios com água de qualidade, com selo de qualidade, que é um regozijo para nós e para o território, mas dizer que a APR vai permitir aquilo tudo que é o que nós falámos aqui. Fixar população porque há emprego, porque há empresas, porque as empresas têm condições para elaborar, porque nós conseguimos libertar o que são os fluxos de água, de fornecimento para quem direcionamos em primeira instância, para o consumo doméstico, para as pessoas, mas também assegurarmos que as empresas também têm condições para elaborar, para continuar a fixar, seja dar valor a os impostos que nós depois também temos para o Estado, a repercussão que tem, que gerem valor, que criam riqueza, que fixam população. Muito teríamos certamente para conversar. Fica para o segundo tomo. Fica para uma próxima. Obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui. Quanto a você, estaremos de volta num próximo programa. Obrigada. Até lá.